A seleção do México não está apenas no grupo A, ela é, na prática, o eixo em torno do qual esse grupo foi desenhado. Como um dos países sedes, entrou automaticamente no torneio e foi colocado como uma cabeça de chave. Mais do que isso, será o responsável pelo jogo de abertura da Copa de 2026 no Estádio Azteca. Isso muda muita coisa, porque em Copa do Mundo, jogar em casa nunca é apenas um detalhe logístico. É uma vantagem histórica, emocional e também estratégica. O México conhece o ambiente, joga diante da própria torcida e carrega o peso simbólico de abrir uma Copa que será disputada em 3 países diferentes. O ponto mais interessante é que o México chega a 2026 com uma relação muito profunda com a história do torneio. Segundo a FIFA, a seleção está em sua 18ª participação em Copas do Mundo, algo que coloca entre as seleções mais frequentes da competição, ou seja, não se trata apenas de um anfitrião beneficiado pelo mando, mas de uma seleção com uma longa tradição mundialista. Só que essa tradição também traz uma cobrança, porque o México costuma estar presente, costuma competir, mas frequentemente entra na Copa cercada pelas mesmas perguntas. Até onde a seleção consegue ir de verdade? E é isso que torna a seleção mexicana um caso interessante dentro do grupo A. Ela tem o peso da camisa, a vantagem geográfica e a responsabilidade histórica. Então, antes mesmo de olhar para os adversários, o primeiro ponto da análise fica claro. O grupo A começa pelo México, mas não só porque ele é o cabeça de chave, mas porque a abertura da Copa, o fator de casa e a tradição histórica colocam a seleção mexicana como a referência inicial desse grupo. Agora que a base está montada, o próximo passo é entender quem são os outros times que entram nessa chave, por caminhos completamente diferentes. Uma seleção africana em reconstrução, uma potência asiática de regularidade impressionante, e uma vaga europeia que ainda pode elevar bastante o nível do grupo. Se o México é o centro geográfico e simbólico do grupo A, a África do Sul entra como um caso completamente diferente, porque ela não chega com o mesmo peso histórico das potências, mas também não pode ser tratada como uma seleção qualquer. A primeira coisa importante sobre a África do Sul é que ela ocupa um espaço único na história do torneio. Em 2010, o país sediou a Copa do Mundo e se tornou o primeiro continente africano a receber a principal competição de futebol. Isso por si só já coloca a seleção dentro de um contexto histórico que vai além do desempenho em campo. Só que existe um detalhe importante nessa história. Mesmo sediando aquela Copa, a África do Sul não era vista como uma força global. E isso continua sendo verdade em boa parte até hoje. Não é uma seleção normalmente entre as favoritas. Nem tem a tradição de campanhas profundas em mundiais. O que ela costuma fazer é outra coisa: complicar alguns jogos para algumas seleções maiores. Na Copa de 2010, a África do Sul caiu no mesmo grupo de México, Uruguai e França. E esse ponto é importante para a análise do grupo A de 2026, porque existe quase um espelho histórico. Aqui mais uma vez a seleção sul-africana vai enfrentar o México em um jogo de abertura. Naquela edição, os sul-africanos estrearam empatando com o México por 1-1. Depois perderam para o Uruguai, mas fecharam a participação com uma vitória que ficou marcada na história da seleção, vencendo a seleção da França por 2-1, que foi campeã do mundo em 98 e vice-campeã em 2006. Mesmo sem avançar, aquela vitória mostrou exatamente o perfil competitivo da equipe. Não é uma seleção dominante, mas é uma seleção capaz de criar problemas reais para times de camisa pesada. Esse talvez seja o ponto principal para entender a África do Sul dentro do grupo A. Ela não costuma ser analisada pelo brilho individual ou pelo peso de estrelas internacionais. A leitura histórica é outra. Trata-se de uma equipe que, quando está organizada, tende a ser fisicamente intensa, disciplinada e desconfortável para os adversários que esperam um jogo simples. Por isso, em um grupo de Copa, ela costuma ser mais perigosa do que parece, porque seleções desse perfil nem sempre controlam partida, mas frequentemente obrigam os favoritos a jogar fora da zona de conforto. Foi assim em 2010 contra o México, foi assim no triunfo sobre a França. E essa é a memória competitiva que mantém a África do Sul como uma presença incômoda, mesmo sem o prestígio de seleções mais tradicionais. E esse detalhe importa muito em fase de grupo, porque em torneios de curto prazo, às vezes não é o time mais forte que muda a história da chave, e é o time que torna tudo mais difícil do que parecer no papel. Se a África do Sul
Sul aparece como uma seleção que costuma incomodar os favoritos, a Coreia do Sul entra no grupo A com um perfil diferente, porque entre os times já confirmados nessa chave, ela é a seleção que mais combina com regularidade em Copas do Mundo, vitórias históricas sobre potências e um elenco atual com jogadores consolidados em grandes ligas do mundo. A primeira coisa que diferencia a Coreia do Sul é a constância. Ao contrário de seleções que aparecem em uma Copa do Mundo e somem em outra, os sul-coreanos construíram uma presença frequente no torneio. Segundo a FIFA, a seleção se classificou em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias asiáticas para 2026, o que reforça uma característica que já acompanha o país há décadas: a capacidade de estar sempre presente no cenário mundial. E isso importa porque, em futebol de seleções, repetição também é tradição. A Coreia do Sul talvez não tenha o status histórico de uma campeã mundial, mas se tornou uma seleção respeitada, justamente por aparecer com frequência, competir com organização e, em alguns momentos, quebrar a lógica contra adversários muito mais poderosos. O grande ponto de virada da Coreia do Sul na história das Copas aconteceu em 2002. Jogando em casa, a seleção alcançou a semifinal e produziu uma das campanhas mais marcantes já feitas por um país asiático no torneio. Naquele caminho, eliminou duas campeões mundiais, a Itália nas oitavas e a Espanha nas quartas. E essas vitórias foram decisivas porque alteraram a imagem internacional da seleção. A Coreia do Sul deixou de ser vista apenas como uma participante disciplinada da Ásia e passou a ser enxergada como uma equipe capaz de competir contra centros tradicionais do futebol europeu. E esse histórico não ficou preso a 2002. A própria FIFA destaca outras vitórias mundialistas relevantes da Coreia do Sul, como os triunfos sobre Portugal em 2002, sobre a Grécia em 2010 e principalmente sobre a Alemanha em 2018. Ou seja, não se trata de um único acidente histórico, mas de uma seleção que já acumulou resultados expressivos contra adversários de peso. Só que a força atual da Coreia do Sul não vem apenas da memória histórica, ela também vem do perfil do elenco. E aqui existe um diferencial importante em relação às outras seleções do grupo. Os sul-coreanos chegam como jogadores que atuam ou atuaram recentemente em centros de elite do futebol mundial. O maior símbolo disso continua sendo o jogador Son. A FIFA o coloca como uma grande referência da seleção, e o peso dele vai muito além da braçadeira de capitão. Son construiu a sua carreira de elite no futebol inglês, em especial no Tottenham. Em 2025 foi contratado pelo Los Angeles FC. Na defesa, a gente tem um grande nome, Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique. O valor dele para a seleção é estratégico, porque representa estabilidade defensiva em alto nível europeu. Antes de chegar ao Bayern, Kim ganhou projeção internacional ao ser peça central do título italiano do Napoli, e isso consolidou sua imagem como um dos principais defensores asiáticos de sua geração. Também temos no setor criativo o destaque Lee, que segue integrado ao elenco do Paris Saint-Germain. A presença dele adiciona uma camada diferente ao time, mais controle técnico, mais passe e mais capacidade de aceleração entre linhas. Isso faz a Coreia do Sul uma seleção menos dependente de um único protagonista do que em ciclos anteriores. Isso não significa que entra como favorita absoluta do grupo, mas significa que ela não pode ser tratada como um adversário intermediário qualquer. Historicamente, a Coreia do Sul já mostrou que consegue resistir, competir em jogos específicos, superar as seleções maiores, e no torneio de curto prazo, como a Copa, esse tipo de repertório pesa muito. Então, se a África do Sul representa o time que incomoda, a Coreia do Sul representa o time que já aprendeu a vencer gigantes. Sua história em Copa não é construída apenas por participações, ela é constituída por resultados que mudaram o lugar da Ásia dentro do próprio torneio. Só que o grupo A ainda tem uma peça em aberto, e essa peça pode mudar bastante o nível da chave. A última vaga vai sair do playoff europeu do caminho D, com Dinamarca, República Tcheca, Irlanda e Macedônia do Norte ainda na disputa. Entre as seleções, a que mais chama atenção de forma imediata é a Dinamarca, não só pelo peso histórico maior dentro do futebol europeu, mas também porque entre os 4 nomes desse caminho, ela aparece como a seleção que teria mais capacidade de elevar o nível técnico do grupo. A Dinamarca tem uma tradição competitiva mais consolidada, costuma frequentar torneios grandes, e se confirmar a vaga, transformaria esse grupo A em uma peça-chave bem mais exigente para México, África do Sul e Coreia do Sul. Mas o ponto central aqui é outro. Independente de quem avance, o grupo A já mostra um contraste muito interessante. O México entra com o peso da casa, a África do Sul entra com o peso da memória de quem já sediou uma Copa e sabe complicar jogos grandes. A Coreia do Sul chega com a regularidade, repertório, virada
rodadas históricas sobre potências e a vaga europeia ainda pode adicionar um nível extra de dificuldade. E agora eu quero saber de você. Qual dessas seleções você acha que pode surpreender mais no grupo A da Copa de 2026? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente fala sobre história de jogadores, história de seleções, história de times e tudo que ajuda a gente a entender o futebol para além do placar. Obrigado por assistir até aqui, valeu pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!